Obrigada, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Nós iniciamos trazendo o abraço das nossas casas espíritas, né? O Centro Espírita Leon Denis e do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que é um braço do Leon Denis na Tijuca, né? Que já está começando há 2 anos lá na nossa casa, né? Nesse momento de reflexão, por que a gente tem andado muito desatento? Tão desatento que tem uma doença psiquiátrica que é comum do nosso tempo, e a gente quase sempre vai psiquiatra porque a gente acha que psiquiatra é coisa de maluco, né? Então, quando o negócio ficar mais grave, eu não sei em que ponto a gente vai chegar, que é a chamada SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. É aquele negócio que a gente está fazendo uma coisa e pensa na outra. Que a gente está num lugar, mas a cabeça está em outra. Que a gente está ouvindo uma coisa, mas a coisa entra para lá e para cá. Por exemplo, vou fazer um teste, pode fazer? Qual foi o título da nossa lição? A fuga. Pois é, né? Mas só o pessoal que dá frio, pouca gente, né? Porque a gente às vezes até ouviu coisas assim, e aí teve um negócio que falou lá antes, mas eu não sei não. Quando na verdade, gente, é assim. A gente chega próximo à desencarnação na certeza de que não viveu. E aí muita coisa nos incomoda. Aquele negócio que envelhecer é ruim, envelhecer só é ruim se a gente não viveu cada etapa. Porque se a gente vivenciar cada etapa da vida, vai ser sempre muito bom. O dia de hoje, ele tanto tem 24 horas para o bebezinho, para a criança, para o adolescente, para o jovem e para o adulto e para o idoso. A mesma coisa. O mesmo tempo. A nossa questão é como cada um está se apropriando do tempo que Deus deu. O que é que eu estou me permitindo nesse tempo? E tudo isso passa por uma questão fundamental, que é por aqui, né? Costuma ter, eu tenho a mania de escrever. E tinha aqui, eu escrevi quinta-feira. O companheiro vai apanhar. Que é a nossa questão da identidade. Eu lembro, ainda jovem, mais jovem, no estágio, no colégio de aplicação, um grupo de alunos apresentou um poema que fala assim: que vou ser quando crescer? Vivem me perguntando ao redor. Esse poema já existe, né? E aí eles trabalharam em termos disso, fazendo conexão com a música. Eu preciso aprender a ser só e eu preciso aprender a só ser, que é a do Gil, né? Porque aprender a ser só é alguma coisa que passa por aprender, obrigada, a só ser. Então a gente começa com o primeiro ponto, que é a nossa identidade. Quem sou? E a questão da identidade vai depender de algo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista, que é uma lição terapêutica para as nossas síndromes, as nossas angústias, as nossas inquietações. Porque o fato em si, a circunstância, o problema, ela vai depender do ponto de vista. Sabe aquela história do elefante e os cegos? O que é o elefante? O elefante é uma coisa que parece uma cobra, né?
A outra, não, o elefante são dois como se fossem chifres muito duros. Nada disso. O elefante é um rabo com uma cordinha. Nada disso. O elefante é uma massa. Quer dizer, dependendo do ângulo em que eu estou, eu vou fazer a descrição da circunstância que eu vivo. E o que isso tem a ver com a identidade? Dependendo do ângulo em que eu estou, eu vou me identificar. Tem gente que a primeira coisa, que quando você pergunta quem é você, a criatura dá a sua titulação profissional. DR, então, gosta muito disso, me perdoe, né? E aí quando a pessoa fala assim, eu sou doutor fulano, eu coloco o nome na letra D. Aí a pessoa, mas você não sabe, tá mal alfabetizado? Assim, não, se você falou doutor fulano, é sinal que a titulação é mais importante que o seu nome. Então você é doutor 24 horas por dia. Até no sono físico, no plano espiritual, o doutor chegou, né? É essa a questão. Tem gente que fala o time, devido da circunstância. Que é você, eu sou, e não vou falar nenhum time para não causar desarmonização, né? Porque senão a gente vai para a segunda divisão espiritual e não é bom, né? Vamos ficar muito bem aí, né? Fala o time. Tem gente que fala o bairro, a nacionalidade. Dependendo da minha resposta, é o meu ponto de vista em função da vida, é o meu ponto de vista em relação a mim mesmo e é o meu reconhecimento dentro da estrutura da vida. Depende do ponto de vista. Ah, mas a gente é espírita. O Livro dos Médiuns, quando fala nos tipos de espíritas, é bem sério. Porque tem aquele espírita que é só experimentador. Onde tem fenômeno, ele vai. E a cada momento procurando um fenômeno novo, uma novidade, tudo isso, né? Frequenta todos os sites que mostram o fenômeno mediúnico o tempo todo. É o experimentador. Tem aquele que acha até que a doutrina espírita é uma coisa interessante, que atrás do fenômeno tem uma filosofia, mas não é para mim não. Isso é para Fabiano, né? Para esses espíritos evoluídos. Para mim, não dá ainda. Eu sou muito imperfeito ainda. Não posso nem descascar o legume da sopa. Porque se eu pegar a faca e segurar o legume, a minha imperfeição é capaz de envenenar o legume e envenenar a sopa. Então eu prefiro... É domingo, dia da sopa? Eu prefiro ficar na minha casa vendo o Auto Esporte, Faustão, tudo isso, né? Do que chegar na casa de Fabiana e atrapalhar. É um tipo de espírita. Tem aquele espírita que vê a doutrina, apreende a moral e pratica. Aí Kardec fala, é o verdadeiro espírita, é o espírita cristão. Mas há também, ele fala mais lá na frente do Livro dos Médiuns, os espíritas materialistas. Em que eu quero ser espírita para quê? Para ter facilidades na minha vida material. É aquele momento em que eu confundo felicidade com facilidade. Que não é um problema só fonoaudiológico, não. É um problema de ponto de vista e de entendimento. Então eu venho exigir do espiritismo aquilo que não é o foco da doutrina. Então, essa questão da identidade é para nós também espíritas. Nós necessitamos refletir. Leon Denis falando do problema do ser e do destino, que a gente lê muito e reflete pouco, porque a gente sabe uma porção de coisa de cor. Decorar é uma coisa facílima, facílima mesmo. Mas em que está funcionando a decoreba? Para quem eu estou decorando? É para mostrar a todo mundo, olha como eu sei. É isso. E quando nós falamos, que está lá no Livro dos Médiuns, que o verdadeiro espírita é o cristão verdadeiro,
é para nós não esquecermos jamais, jamais, que sem o Evangelho, a doutrina espírita será, e eu estou falando será, porque existe um determinado grupo que Emmanuel fala no Caminho, Verdade e Vida, que é a falsa ciência, mas há um grupo forte nisso, tentando tirar o Evangelho da doutrina espírita. E a gente fala, sem o Evangelho, a doutrina espírita vai ser uma mera filosofia, porque a doutrina espírita, ela veio nos relembrar o que Jesus falou e a gente deixou para lá. E isso tem tudo a ver com a questão da nossa identidade. Porque Jesus falou: os meus discípulos serão, e aí eu vou colocar um re, porque numas edições tem re e na outra não. Reconhecidos, mas de qualquer jeito desculpe. Por muito se amarem. É Jesus falando. É Jesus falando, gente. Então não vai ser por falar muito. Ah, mas fulano, olha, é um espírita maravilhoso, fala a beça. Não. Muitas vezes pode ser até um espírito ansioso. Porque falar demais pode ser um distúrbio de ansiedade, né? E a pessoa não consegue parar de falar, né? Isso é nada. O gravador fala MP3, MP4, fala a beça, né? Uma pessoa me deu um com 180 situações lá. Eu só consegui ouvir até agora uns 30. Ele falou assim: não, isso é pra você ouvindo. Mas se eu ouvir tudo aquilo que a pessoa me deu, eu não vou fazer mais nada na vida e não vou ouvir mais nada, porque imagina aquilo tudo, né? Porque aí a pessoa fala, aí a pessoa põe uma música, aí a pessoa põe um texto e a pessoa fala, e a pessoa fala. Eu imagino. Agradeci o presente, é interessante, mas é para ser degustado ao longo da minha encarnação, porque é muita coisa, né? É muita coisa mesmo, para você ficar, ainda mais coisas que você tem que prestar atenção. Então, o discípulo de Jesus é por muito falar? É pela forma de se vestir e tudo isso? Porque Jesus falou, né? Não vos inquieteis quanto ao que comer, nem o que vestir. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem ceifam, no entanto, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida assim da erva do campo, que dirá de vós, homens de pequenina fé? Jesus falou isso, bonito a beça, né? Mas a gente quer ser lírio do campo, gente. Passa ali na loja, tem uma promoção, né? Vai no shopping, Black Friday, né? Né? Opa, né? Aquela coisa toda que é, na verdade, a metade do dobro. Mas a gente nem olha. Vou aproveitar, né? Vou aproveitar, né? Supermercado faz aniversário. Eu não vou preocupar com o que eu vou comer, se eu posso comprar lá o leite. Mas é, né? Aí eu compro aquele monte de coisa pra casa, né? E compro, já que eu sou muito boa mesmo, 3 farináceos que está a um preço bom para levar para a creche da instituição, porque eu sou muito boa, né? Então eu levo 3, né? Mas as outras coisas eu compro muito. E aí quando chego em casa é um desespero. Como é que eu vou arrumar tudo isso? Porque é muito, né? Não pode. Aí tem gente que fica até com uma vitrinezinha, né? Uma lata de leite em cima da outra, faz até um desenhozinho, fica aquele negócio todo assim, né? Ali aquela coisa toda. O sabão, assim, uma porção bonitinho, né? É aquela coisinha que tem, porque a gente acumula. Acumula, conforme Jesus falou, daquele homem que estava muito próspero, ele já havia colhido muito. E ele percebeu que poderia colher muito mais. E ele então fala assim: que farei? Destruirei esses celeiros, mandarei construir outros maiores, e quando estiverem abarrotados, direi assim: minha alma, agora
come, bebe e descansa. Jesus continua: e o Senhor então lhe dirá: insensato que és, esta noite mesmo chamarei a tua alma, e o que tens juntado, para quem será? Porque é isso, né? É isso. Não é desejando mal a ninguém, que tem gente que fala que a gente joga praga. Não joga praga, não. Mas eu tô lá com aquele monte de leite guardado. E se de repente der um vazamento na minha casa? Que quase sempre é do vizinho, né? É que o vizinho não água ali. E aí, aquela água toda, aquela situação, como é que vai ser, hein? Onde que eu vou guardar aquele monte de coisa? Porque tem condições de armazenamento. Se não for armazenado legal, vai mofar, não é? E aí, como é que fica? E enquanto eu armazenei aquela quantidade de leite dentro de casa, aquela quantidade de sabão, aquela quantidade de coisas, a criança, ela necessita de 2 colheres para fazer 200 ml de uma mamadeira. E se eu abrir o site das Fome, é muito bom, eu sempre falo, né? Os jovens adoraram isso, e aí eu passo para todo mundo. Tem um site, que é o site das Fome, é só entrar no Google que ele vai falar onde é. E assim, é um mapa, é um planisfério, e cada vez que pisca, é uma pessoa que desencarnou de fome. Aí pisca muito, ele fala assim: ah, mas isso aí é lá na África, na Ásia, né? Põe no Brasil. Ah, mas é no Nordeste. Faz um zoom para o Rio de Janeiro. Neste momento, tem gente desencarnando de fome no nosso Rio de Janeiro. Ah, mas quer dizer que eu não posso juntar? Posso juntar, sim. Mas eu tenho que começar até a pensar por inteligência que aquele que nesse momento, né, está com fome e ainda está conseguindo andar, ele pode me abordar de uma outra forma. Se eu não abordá-lo com meu amor, ele vai abordar com aquilo que ele recebeu de mim. E vai ser doloroso a beça, vai doer muito. Ele poderá entrar na minha casa e atingir um dos meus. Ah, mas eu não tenho nada com isso, eu já votei. E né? A gente tem que pensar nisso. Então, quando Jesus fala dessa identidade, ele continua trazendo para nós uma regra, que é o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos colocar aqui o amor. Ou não vou colocar o amor não, vou colocar o amar. Porque o verbo, ele traz uma ideia de movimento. E quando fala amor, eu interpreto do jeito que eu quiser, né? Mas quando falo movimento de amar, esse movimento é próprio. É próprio. E é para todo mundo. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Vamos inverter isso? Porque como é que eu posso amar a Deus que eu não conheço? É difícil. E muitas pessoas falam assim: não, para ser hipócrita, eu não vou falar que eu amo a Deus. Isso é tão interessante que a gente às vezes não quer dizer porque a gente não gosta de falar das nossas coisas. Mas vocês já viram que as nossas preces, a gente corre para Jesusinho? Aí a gente às vezes fala em Deus mais que uma formalidade. Mas isso a doutrina fala mesmo. Os espíritos imperfeitos, inferiores, o sentem e adivinham. Os superiores o veem e compreendem. Como a maioria de nós está no inferior, a gente tem uma ideia muito vaga. A gente sente e adivinha que existe um poder. Mas saber ele está no livro dos Espíritos. Falta-nos um sentido. E a gente pode dar a esse sentido a interpretação que quisermos dar. Então vamos começar do amar a si mesmo. Será que a gente se ama? É para pensar. Porque quando faz eu me amo, né? Claro que eu me amo. Amanhã eu vou fazer uma escova.
vou pintar meu cabelo, vou dar um jeito, porque afinal de contas, né? Eu me amo. Não é isso. Cuidar do corpo que Deus nos deu é uma forma de auto-amor. Com certeza. Porque quando a gente começa a desprezar o corpo que Deus nos deu, a gente está mal. Porque primeiro, ele nos é emprestado, ele tanto não é nosso, que na hora que a gente menos esperar, a gente pode receber o aviso, né? Ou então a ordem de despejo. Puxa, mas eu não queria sair agora. Pois é, mas tá, né? Às vezes tem até um aviso prévio, não, tem um tempinho, né? Tem às vezes, mas às vezes não. Vem assim, o caminhão para e a mudança vai, ó. Ele diz, ah, meu Deus do céu, né? E a gente vai sem mudança, tá tudo lá. Então o corpo é emprestado. Como é que eu cuido daquilo que me é emprestado? Eu tenho que pensar nisso. Então o cuidado com o corpo é algo interessante, importante. Mas não é só o corpo. Porque o corpo pode estar maravilhosamente adornado. Mas Jesus também falou dos sepulcros caiados. Tem sepulcros lindos. Essa semana mesmo veio uma reportagem, né? No jornal Globo. Não sei se foi no de sábado ou no de sexta. Sobre a questão de turismo. Então colocaram até assim, né? O cemitério São João Batista e Père Lachaise. Olha só, fazer uma comparação, né? Para fazer esse turismo, né? Que eu não acho tanta graça não, mas tem gente que faz, né? E se ganhar dinheiro aí para ajudar aí, tudo bem, né? Mas então, para fazer esse turismo, né? Mas vamos pensar, fora disso, a gente vê túmulos com verdadeiras obras de arte, né? Ali. Mas eu queria saber se o conteúdo difere. Difere da cova rasa? Difere. Então Jesus falava disso, do sepulcro caiado, que muitas vezes é belíssimo, mas por dentro está cheio, ele fala, de rapina e iniquidade. Então não é o fato de da aparência estar muito bem, que a essência está. Ontem nós conversávamos, não é para trazer, mas de uma determinada atriz, que era uma criatura com muita vida. E de repente ela perdeu o brilho. Ela ainda é uma mulher bonita. E eu conversava com a minha irmã, falei assim, interessante, né? Fulana perdeu o brilho, ela saiu dessa revista em Jornal de Domingo. E eu falei assim, olha os olhos. O olhar mudou. Ela passou por determinadas situações na vida, um desastre, mas umas situações afetivas e tudo. E aí você percebe que a partir dali, o brilho. Bonita, um corpo bonito, um rosto bonito, cabelo bonito, tudo bonito. Mas tem uma coisa de dentro que não passa alegria. Então, amar a mim mesmo, eu posso cuidar da embalagem, mas é bom até que eu veja o conteúdo. E como é que eu vou trabalhar o conteúdo? Que conteúdo é esse, gente? É aquilo que eu sei, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso, é esse o meu conteúdo. E eu tenho que cuidar muito disso. Não dá pra ser de qualquer jeito, não. Ah, mas eu sou assim. Pois é, eu estou assim, mas eu tenho como filho de Deus uma destinação a ser melhor. O que eu vou me oferecer de bom? Eu costumo assim, foi interessante. Esse período, né, eleitoral, assim, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? E aí eu tento ficar meio esquisita, porque mexe muito comigo. E ontem eu falei assim, eu tenho que rir. Eu tenho que rir, não pode ser assim não. Gente, eu assisti uma comédia antiga, sabe? Mas eu ri muito. Aí já melhorou. Já melhorou, né? Aí hoje umas pessoas pelo WhatsApp me mandaram umas coisas engraçadas legitimamente engraçadas e boas, né? Aí aquilo, eu falei assim, pronto, já melhorou. Eu falei assim, agora eu tô gostando de mim. Por que negócio é esse? Porque se a gente deixar, daqui a pouco, a gente reflete
o peso do pessimismo que vive no ar. André Luiz nos relata no livro, tanto no Nosso Lar quanto nos Mensageiros, é Clarence que dá informação que há uma nuvem espessa, pardacenta, em torno do nosso planeta. Quando ele fala isso, qual é a nossa pressa na afirmação? Ah, isso aí deve ser os obsessores, né? Essa nuvem é formada dos nossos pensamentos pessimistas. Eu vou falar de Zagallo, que, né, já tem muito tempo. Tem gente que nem sabe quem é. Quem não sabe, o pessoal novinho, vê no Google quem foi Zagallo, vai aparecer lá. Com 2 L's, é. Então, observa só, né? Técnico da seleção. E teve um determinado momento que convoca fulano, era Romário, convoca fulano, não convoca fulano, e aquela briga, não levou, né? Convoca fulano, não convoca, aí não levou Romário. Não levou Romário na época. E aí todo mundo vai perder. E ele falou assim: aqui é o único país que a gente torce pra dar errado. E aí essa fala dele mexeu com os brilhos, né? E ganhamos. Porque é isso, gente. Essa nossa vibração pessimista atrapalha a gente. Porque se um pensa contra nós, a casa tem caixinha, a gente sobe a ladeira só pra botar o nome na caixinha. Ah, hoje eu vou. É segunda-feira, mas eu vou subir aquela ladeira, vou subir mesmo, vou subir até correndo. Pra queimar as calorias e mostrar minha fé. Pra chegar lá, botar esse nome na caixinha que eu não tô aguentando. Um só a gente não aguenta. Imagina uma multidão pensando no mal. Só que a verdade é essa, de se o barco afunda, a gente vai junto. Quer dizer, isso é falta de auto-amor quando eu vim pro mal. Não é, tem gente que fala assim, ah, você quer fazer jogo de contente? Não é jogo de contente não, gente. Mas eu tenho que vibrar pelo melhor, porque eu quero viver o melhor. Se eu começar a vibrar pelo pior, o pior vem e eu tô no meio também. É uma questão, gente, de inteligência. Quando eu vibro pelo pior, eu, na verdade, eu amimalho doenças. A medicina, há muito tempo, desde a década de 60, ela vem trabalhando, mas popularizou mais a questão psicossomática. O que é isso, né? A criatura vai, no fundo, a situação toda que apresenta até um aspecto químico, não tem nada de puramente orgânico. É uma forma de pensar defeituosa. Por isto que Paulo de Tarso fala: renovai-vos, aliás, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E no livro Fonte Viva tem uma lição muito boa intitulada Modo de Sentir. Porque é isso, gente. Ah, mas eu vou sentir só coisa boa o tempo todo? Não vou, não. Não vou, não. Não sinto, não. Tem hora que a coisa é ruim. Mas eu tenho que procurar recurso para tirar aquele negócio, porque senão vai ficar ruim mesmo, vai ficar pior. Por que fica pior? Porque eu vou começar a agregar quem pensa ruim como eu e as vibrações ruins semelhantes à minha volta. Daqui a pouco eu não levanto da cadeira. Não tem uma coisa disso? Os sou fanáticos, não tem? Não levanto da cadeira e não tiro a mão do controle remoto. E passo pelos 180 canais e volto durante 3, 4 horas. Daqui a pouco estou com uma tendinite, né? De tanto fazer aquilo. E muito aborrecido porque eu não encontrei nada que eu queria. Porque o que eu queria era a minha felicidade. O que eu queria era amor. E o canal da televisão não vai me dar aquilo. E eu não estou com a minha lente interna sintonizada para ver o melhor. Porque se eu estiver sintonizada, eu vou até valorizar o sofá que eu estou sentada. Já vimos, gente? Sentado no sofá, né? Com conforto. E estou conseguindo estar sentado. Tem gente que só está deitado.
Eu estou sentada. Posso levantar, mas não estou com vontade, mas se quiser pode. Posso levantar. Quanta coisa boa. E é esse amor, esse auto-amor que vai nutrir a gente para quê? Para ter uma boa relação com o nosso próximo. Que a gente precisa disso. No livro dos Espíritos falam que sem a lei de sociedade, ela é tão profunda que se nós não nos relacionarmos, certas qualidades se estiolam. A vida social é necessária para a nossa condição de humanização. Necessitamos uns dos outros. Por isso o Evangelho fala, no capítulo 16, nós nos devemos uns aos outros. É bom isso, né? Porque para sermos nós, necessitamos do contato com o outro. Eu lembro, e aí começam as questões. Jerônimo Mendonça era chamado Gigante Deitado. Gosto muito dele. Um jovem belíssimo, saradão, tanto que ele não perdeu o jeito, né? De ser aquela criatura forte, bonita, muito bonito mesmo. Mas na juventude mesmo, ele começa com uma doença degenerativa. E vai paralisando, e vai paralisando, e vai paralisando. Eu até penso hoje, que hoje a gente tem o diagnóstico, não tem prontuário, mas tem o nome, da ELA, né? Que é uma síndrome que é assim, né? Que vai paralisando. Eu fico pensando até se não foi assim. A questão dele foi paralisando, paralisando, paralisando. Mas com uma alegria de viver imensa. Eu cheguei a conhecê-lo. Uma voz belíssima. E uma cabeça muito boa. Então, e ele participava da vida social da cidade, né? Participava, ia nas situações. E sabe, uma cidade do interior é praça, igreja, ali um centro, mas o dia que passa um filme é uma coisa muito boa. Então chegou o filme. E ele então foi ao cinema. Como as pessoas, é interessante que as pessoas fiquem juntas e o tempo é pouco, então naquele domingo apresentaram a primeira parte do filme, dá um intervalo. As pessoas saem, conversam, compram pipoca e tem aquela coisa toda, né? Tudo isso. E naquele momento que está lá Jerônimo conversando com o pessoal, e essa altura ele já estava com uma cama dessa... Não era palha, não, é desse plástico que as pessoas trançam. E a cama tinha esse movimento. Quer dizer, ele ficava meio recostado na cama. Com as alcinhas, né? Em que as pessoas carregavam. E a moça vai saindo para pipoca e tropeça na cama. E ela fala, será possível? Se eu for à feira, encontro com a cama. Se for ao enterro, a cama tá lá. No meio da festa, a cama também. Aqui no cinema também. E aí ele via, aí todo mundo fica espantado, porque ela esbraveja, e ele fala assim, você não para em casa, uai. E aí naquele momento a menina ri, pelo inesperado da resposta, e todos riam, e hoje ela é uma das grandes trabalhadoras lá do Lar Pouso do Amanhecer. Olha só, gente. Se Jerônimo não tivesse o auto-amor, naquele momento ele faria uma outra coisa, que é a autopiedade. Puxa, você tão nova, podendo andar, reclamando de mim, pobre coitado que estou nessa cama, dependendo do favor do outro de me levar para lá e para cá. Ele poderia fazer isso, percebemos? A circunstância é a mesma, mas a resposta que eu dou, como discípulo de Jesus, é que vai fazer a diferença. É esse amor que vai fazer a diferença na resposta. No outro momento, ele consegue, né? Que ele sempre adorou Roberto Carlos. Não gostou? E ele consegue, no Instinto Canecão, ver um show, não, ingresso para ver o show. E veio lá, né, de Ituiutaba, numa Kombi, imagina. Numa Kombi. Toda amarrada lá, e ele lá pro Roberto Carlos. Chegou, né? Chegou. Conseguiu lá, entrou para ver. E antes de começar o show, ele com uma voz muito bonita, ele começou a cantar, né? Cantou naquela situação toda, e foi até uma coisa boa, né, quase para a estrela. Embora o Roberto seja apenas pontual, mas naquele dia ele atrasa um tanto, então tá Jerônimo lá cantando. E começou o show, ele lá na frente, primeira fila. E o Roberto Carlos cantou, cantou, cantou. No final do show,
ele quis ver o Jerônimo. Todo mundo saiu. E levar o Jerônimo lá, e ele falou assim: Jerônimo, como é que foi o show? Ele falou assim: o show foi bonito, mas eu estou melhor do que você. Aí o Roberto Carlos, mas o que houve? Alguma canção que você quer cantar, que você gosta, que eu não cantei, eu falei nisso, a banda está aí e com todo prazer eu canto pra você. Assim, não, cantou todas, até brincou, né? Foram muitas emoções, brincou com ele. Jerônimo, eu desafinei, porque ele tem uma voz muito bonita, né? Desafinei. Não, cantou tudo bem, tudo. Ué, Jerônimo, eu tô querendo saber, então por que você hoje disse que tá melhor do que eu? Eu falei assim, não, porque você foi aplaudido de pé pelo Canecão, não foi? Roberto, sim, fui. Pois é, mas eu vou entrar e sair do Canecão carregado. Aí o Roberto Carlos riu e olha só, e até hoje ele fala que ele é católico, mas duas pessoas o fazem respeitar o espiritismo. Uma é Chico Xavier, a outra Jerônimo Mendonça. Olha o reconhecimento. Olha o reconhecimento. E ele, é bom que se diga, né? É um excelente cooperador lá das obras de Jerônimo. Percebemos, gente? Ele não fez pregação nenhuma. Ele não falou em reencarnação, ele não falou em espírito que está presente, ele não falou em nada disto. Mas ele foi à pregação. Naquele momento em que o alto amor, o amor que ele possuía, ele irradiou. Envolveu ali Roberto, envolveu os músicos, tudo isso. E foi uma nota, e o Roberto conta assim, engraçado, né? Ao invés da gente chorar, começou todo mundo a rir. E o Evangelho? Então vamos lá trazer. O Evangelho. Eve, né? Quer dizer boa, né? E quer dizer notícia. Então o Evangelho é a boa notícia. Estamos lá no livro Boa Nova. Como é que uma boa notícia não pode trazer alegria? É esquisito, mas a gente é esquisito, né? Ah, depois que eu aceitei a doutrina espírita, larguei todas as coisas do mundo, agora nada disso tem sentido pra mim. Perdi a graça. Quem perder a graça é uma desgraça, né? Porque a desgraça é isso, né? Desde já perdeu a graça. Perdeu a graça por quê? Por quê, gente? Se a boa notícia tem que trazer alegria, então se o Evangelho não está trazendo alegria ao coração, é porque a gente não está se evangelizando. Ah, mas essas coisas do mundo, ué, quem foi que fez o mundo? Deus, né? Quem é o governador do planeta? Jesus. Quer dizer que daqui a pouco a gente vai fazer o requerimento para Jesus e vai dizer, Senhor, estou insatisfeita com essa terra que o Senhor me deu. É isso? Gente, tem muita beleza. Nós temos muitos motivos para louvar a vida, mas são muitos motivos mesmo. Hoje, o meu marido fala assim, mas meu Deus do céu, esse WhatsApp não para. Eu falo assim, é bom que não para? É bom que eu só atendo a hora que eu vou atender, né? Que eu não paro toda hora e tudo. Mas você já pensou se ele ficasse parado o tempo todo? E deve ter gente que cria um meio de comunicação, mas fica igual aquela musiquinha. Eu não vou cantar não, se preocupe. Mas todo mundo conhece. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. É melhor tocar. É melhor tocar, tá tocando, né? Tocando, né? Alguém manda, alguém compartilha. É melhor tocar, não é isso, gente? Porque se ninguém tocar, você vai reclamar. Aí você seleciona, você vê, né? Você sabe que tem gente que são umas coisas assim meio extravagante, aí você pá. Aí é bom, né? Colocou o dedinho, azulou, vai pra lixeira. Acabou aquilo, né? E outros assim, aí você aproveita e responde com uma coisa melhor. Você tem chance. Gente,
Vamos agradecer a Deus por isso. A gente está podendo falar com o outro, está podendo olhar o outro, está podendo escolher o que vai tomar de café da manhã. Está podendo tomar um banho. Já viu, gente? Nós aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda está podendo tomar banho, hein? Ainda, né? Ainda, né? Imagina se na hora que eu chego em casa tá racionado. Ai, meu Deus do céu, né? Pois é. Então a gente não agradece isso e até não usa de uma forma mais racional, porque eu tenho que começar a pensar nisso, né? É um bem perecível, não é um bem infinito. Então eu tenho que começar a pensar nesse uso. Então essa nossa lida material, ela tem um aspecto moral muito grande, porque eu estou no mundo que Deus me deu para ser melhor. Então eu não posso me alienar desse mundo, dessa vida, desse tempo que eu vivo. O cristão, ele não é alienado. Mas eu posso impregnar de amor cada espaço em que eu penetro. Ah, o trabalho está muito ruim. Ou eu procuro um outro, ou eu abençoo aquela chance de estar com uma tarefa que me permite viver de forma digna. Se eu estou vivendo de forma digna, vamos fazer o melhor possível? O melhor possível, é isso, né? É esse diferencial. Até porque o espírita sabe que é provisório, né? Por pior que seja o chefe, ele vai desencarnar também. A gente vai desencarnar, né? E daqui a pouco a gente vai estar aposentado um do outro, ou um vai ensinar o outro como é que faz. A gente sabe que é transitória a questão, que é o meio, não é a finalidade, né? Então, quando eu começo a amar a mim mesmo, estabeleço uma melhor relação com o próximo. E quando eu estabeleço essa relação saudável com o próximo, eu estou amando a Deus. Olha que beleza. E é esse reconhecimento que Jesus coloca como para nós. E nós espíritas, está lá no Homem de Bem. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma pessoa. É o nosso ponto de identidade. Vamos fazer isso, gente. Fazer a diferença onde estivermos. Frei Fabiano, e é o mesmo Fabiano, a gente já contou, mas eu adoro essas questões, porque não é só ele não, outra personagem querida que viveu a mesma questão. Ele pega um caldo bem quente, né, uma sopa bem quente, para dar àquele doente. Quando ele chega para dar o caldo quente, o que o doente faz? Joga no rosto dele e queima. Queima. Aí ele fala assim: desculpa, eu vou trazer numa temperatura melhor. Sai e traz uma temperatura melhor para o doente. Só que o superior percebe que ele está com o rosto queimado. Ele não podia fazer queixa. Olha só, fui maltratado, hein? Fui maltratado por aquela criatura que fez isso, aquilo, aquele outro. Ele atenua. Ele atenua. Ele conta, ele não mente, mas ele conta de tal forma que as coisas ficam atenuadas. A mesma coisa aconteceu com a Nália Franco. Ela visita uma casa, um hospital naquele dia, e ela observa então alguém que está sem visita. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha mocidade espírita. Que a gente às vezes vai no hospital ver o nosso doente, né? Só que o nosso doente quase sempre está cheio de gente, né? E não é nem saudável, né? Todo mundo ali. Aí me passa a mão aqui. É uma coisa, todo mundo mimando o doente nosso ali, né? E às vezes, ao lado, se tiver numa enfermaria, tem alguém sem ninguém. Então, a gente vai ver o nosso, tudo isso. Agora eu vou dar uma voltinha, né? E pega alguém sem ninguém e dá um carinho, não, uma palavrinha, ou às vezes até alguma coisa. Eu lembro uma vez a pessoa chegou, a pessoa estava sozinha, né, lá no leito, sozinha, numa enfermaria que estava vazia também, então imagina, né? E aí ela falou, alguma coisa, você pergunta, alguma coisa que possa, boa tarde, que possa amenizar. Você, minha filha, eu só queria trocar um pouquinho de posição.
Aí eu fui perguntar a enfermagem, né? Porque nem sempre, né? Ele falou, mas é que não dá tempo, é muita gente, aquela coisa toda, né? Aí trocou a pessoa, fez tão bem isso que eu estava desde ontem nesta mesma posição. E isso me impedia de pegar o remédio que eu sei a hora para tomar. Pouca coisa, né? Não é nada. Mas a pessoa abençoou tanto que você sai levinha dali. Coisa pequena. Mas a Anália Franco, ela queria o evangelho, né? Queria falar com o companheiro. E o companheiro, não quero nada disso não. Então, em que eu posso ser útil? Me traz a sopa. Aí ela trouxe a sopa. Aí a sopa veio, tá muito quente. Aí jogou a sopa em cima dela. Aí ela foi e trouxe mais fria. Tá muito fria agora. Aí ela esquentou de novo. Trouxe, agora tá bom, tomou, né? Aí começou uma série de exigências. No final, ele virou e falou assim, agora eu quero o tal evangelho e o passe. Porque pro espiritismo, fazer uma pessoa ter tanta paciência como a senhora teve comigo, é porque ele é bom. É isso, né? Não é esse amor que vai diferenciar os discípulos de Jesus? E aí eu vou me permitir, já que estamos em família, contar algumas coisas locais, né? No Leon Denis, havia, na quarta-feira, é o dia que a gente tem o chamado tratamento espiritual, né? Então, aquela companheira, médium da casa, né? Antiga e tudo, no momento que a casa não tinha o tamanho que tem, o trabalho era menor e tudo, ela naquele dia, ela liga para o centro dizendo que ela não vai, né? Porque afinal de contas são 20 anos de casada e ela não sabe qual é a programação. E o marido, né? Professor universitário, é materialista. Com a visão toda material da vida, achando uma besteira aquilo. Então ela não ia logo no dia do casamento para ir pro centro, né? Poderia dar uma confusãozinha lá. Então o que ela fez? Se arrumou e ficou esperando a chegada do marido. O marido chegou. Quando ele chegou, ele falou assim, ué, você não foi ainda? Aí ela ficou como nós mulheres ficamos. Gente, olha, nós mulheres ficamos incólicas quando vocês esquecem as datas. Olha, mas uma coisa, porque a gente guarda tudo, sabe? A data que comprou a aliança, a data, tá até boba, né? Que viu o móvel assim, a gente guarda tudo, né? E a gente quer celebrar aqui, então quando vocês esquecem, olha, quando chegar em casa, encontrar a mulher arrumadinha e ela olhar assim, arregalar o olho, pode falar assim, parabéns, querida, dá parabéns. Não nem saber o que é. Parabéns, dá abraço, beijo, tudo, que já vai salvar um pouquinho, porque é coisa da gente, né? A nossa visão de amor é da feminina, né? É uma visão do detalhe, né? E a gente sabe que o homem tem aquela visão mais geral, mas a gente tem a visão do detalhe. E então, quando ele chegou e ainda não foi, ela regalou o olho. Eu sei que nós hoje estamos fazendo 20 anos de casados. Eu sei disso. Você, né? Mas eu estava até com uma programação para amanhã. Por quê? Se não é aquela casa e essa doutrina espírita, a gente não chegaria nem aos 10. E ele a levou de carro para o centro. E naquele dia ele entrou. Entrou, né? Aí o Altivo deu um abraço, e aquele jeito dele assim, olha aqui, vamos abraçar nosso irmão. Aí eu lembro Neuza Trindade, já desencarnada, né? Desceu com um bolo de ameixa, que era até pra cantina, mas naquela hora assim, né? Aí ofereceu o bolo, aproveitou, fez aquela situação toda, e foi um momento fraterno. Olha só, gente, a companheira com menos instrução que ele, né? Não tinha toda aquela cultura acadêmica que o companheiro tinha, se mantendo na casa espírita. O que é que levou a essa pessoa, hoje ele é espírita, a perceber a doutrina? Ela não fazia pregação para ele. Ela falava, os livros estavam lá, mas ela não falava nada, porque assim, eu não tinha nem vocabulário, né? Para conversar com uma cabeça tão científica quanto ele. Mas a postura dela, a atitude dela de amor,
dentro de casa, e ele até hoje fala, ela me apresentou Jesus através da vivência. Olha que beleza. Ah, mas quer dizer que a pessoa é perfeita? Não, gente. Mas são detalhes, são delicadezas, são momentos de silêncios. Muitas vezes, isso alguém já falou, né? Há muito mais eloquência no silêncio do que na palavra. Naquela hora em que a pessoa pisou na bola, desculpa a expressão, e que ela sabe que você sabe, e você consegue passar por cima daquilo. Porque o Evangelho fala, né? Perdoar aos amigos é dar uma prova de amor. Então naquela hora você não fala assim, olha, eu perdoo, tá tudo bem, mas da próxima vez não é nada disso não, né? A pessoa, são determinados acordos, né? A pessoa sabe que você sabe que ela não fez ou não teve um comportamento adequado, mas você conseguiu silenciar, conseguiu orar, não é? Conseguiu mesmo assim oferecer o melhor ao outro. Isto é a forma de apresentarmos Jesus. E o Frei Fabiano, ele não foi espírita, né? Ele estava lá, ele foi franciscano. Ele seguiu a postura do pai Francisco, né? É Francisco. O Francisco de Assis teve uma vida muito interessante, a questão do franciscano, né? Que a maioria deles experimentam a riqueza, o luxo, a vida comum. Eu acho que serve pra gente, porque a gente às vezes fala assim, ah, mas afinal de contas, né? Eu sou muito imperfeito, eu já fiz muita bobagem, como é que agora? Pois é, mas eles fizeram também. O Francisco de Assis era a alegria da festa, por causa da farra. Ele chegava, gente, era aquela situação, né? Na taberna, tudo isso, observa. Fabiano foi atrás de dinheiro. Ah, tem que ter dinheiro e tudo. E conseguiu lá. Mas chega um determinado momento que a criatura vê o maior valor. E aí trabalha o auto-amor. Quando ele trabalha esse auto-amor, que ele sente, né, o chamamento legítimo da vida, que é o do bem verdadeiro, só o bem, então a criatura muda. E ele vai ter a riqueza de quê? A riqueza do amor ao próximo. Essa é a riqueza de Fabiano. Se sujeita, não é? É porteiro. Já pensou na portaria? E eu acho lindo, o livrinho de vocês está ótimo, está um resumo, livrinho com todo carinho, né? Está um resumo perfeito, né? Da vivência dele. Observa, você está fazendo uma coisa, toca a campainha. Eu lembrei do WhatsApp, né? Não é? Você está lá dando ponto num doce, o WhatsApp toca. Ai, ah, não vou agora não. Você fala, como se o outro fosse escutar, ninguém escuta. Mas aí já vai com uma carinha diferente, né? Ele, até a oração, ele interrompia, ia lá. Por quê? Ele sabia que arar, trabalhar, é orar. E isso foi crescendo tanto que eu não sei se ele já tinha a possibilidade de cura e não sabia, ou se ele desenvolve, potencializa a sua capacidade de cura no exercício de amor aos enfermos. Que coisa beleza. Se o desenvolvimento mediúnico dele surge através do cuidado com os doentes, com todos os doentes. Então, meus amigos, que possa ficar no nosso coração isso, né? Que a gente continue a ser discípulo de Jesus. Que a gente continue a gostar muito das expressões de Jesus. Mas que a gente reconheça a presença de Jesus na nossa vida naquele momento em que eu estou trabalhando o amor. O amor por mim mesmo, o amor para o meu próximo, que com certeza está nos aproximando de Deus. Eu agradeço muito pela oportunidade, dou parabéns pelos 55 anos, né, que a família faz, e peço a Deus, né, que venham muitos mais 55, né, para que a casa continue a cumprir
essa tarefa de ser um ponto de luz, um ponto de referência para a caridade, que é amor em movimento, que o Frei Fabiano exercitou durante toda a sua vida. Muita paz a todos.